Muito boa noite a todos os amigos e amigas do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. É uma alegria a gente estar novamente no projeto da Revista Espírita. Hoje eu trago uma seleção feminina espetacular para a gente conversar sobre o número de fevereiro da Revista Espírita de 1859. E a gente está aqui com a presença da Vânia Duarte, nossa querida companheira, trabalhadora do Cefec, já nos conhecemos há muito tempo. Rosana Pereira, nossa companheira do Núcleo Espírita, que sempre está conosco em todos os eventos. E Malu Pacher Wolf, que trabalha no CRE, que trabalhou muitos anos em Santa Rita e nos brinda de vez em quando com a sua presença aqui conosco. Eu queria deixar com vocês a garantia de que nós estamos falando apenas de fevereiro de 1859, mas se você tiver curiosidade, nós temos uma playlist com todo o ano de 1858, de janeiro a dezembro, já no nosso canal do NEFA, e o mês passado já tivemos janeiro de 1859. E nós estamos simultaneamente acompanhando os meses. A cada mês real, nós estamos traduzindo um mês da época de Kardec. Então, nós vamos começar o nosso estudo, nosso trabalho, com a prece musicada, que eu gosto de fazer para a gente harmonizar o nosso ambiente, e aí depois a gente começa os estudos. Terra, tempo, regeneração, coração humano transformado, família, união, tempo, coração, milênio de amor, ideal de vida renovado, doutrina em ação, de amor, com Jesus, maior lição, viver e aprender, que somos todos irmãos, de amor, com Jesus, maior lição, viver e aprender, que somos todos irmãos, lá, lá, lará. Muito bem, vamos começar com um tema interessante, escolhas dos médiuns. Quem vai trabalhar com a gente é a Vânia. Vânia, fique à vontade, casa é sua. Deixa eu soltar o microfone da Vânia, peraí. Aí, Vânia, pode ir. Obrigada, boa noite a todos. Com muita alegria, então, que nós vamos iniciar esse artigo muito interessante, que é um alerta a todos os médiuns e a todos aqueles que lidam com a mediunidade. Então, Kardec, aqui nesse artigo, já começa colocando que a mediunidade é uma faculdade multiforme, que se apresenta em uma variedade infinita de matizes em seus meios e em seus efeitos. E que quem quer que seja apto a receber ou transmitir a comunicação dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Seja por qual meio seja empregado, né, ou grau de desenvolvimento dessa faculdade, desde a simples influência oculta até a produção dos fenômenos insólitos.
Só que ele depois ele coloca uma colocação, faz uma colocação aqui bem interessante no sentido assim: contudo, no uso corrente, o vocábulo tem uma acepção mais restrita e se diz geralmente das pessoas dotadas de um poder mediúnico muito grande, tanto para produzir efeitos físicos como para transmitir o pensamento dos espíritos pela escrita ou pela palavra. Então, nós conhecemos normalmente essa palavra médium, aqueles que têm uma mediunidade mais ostensiva. E ele coloca que a mediunidade não é uma condição de privilégio de ninguém, que ela encontra até pessoas que são refratárias a essa situação, porque ela apresenta muitos escolhos, ela pode alterar-se, ela pode mesmo se perder, ou pode levar a graves desilusões. Então, sobre esse ponto que ele achou importante chamar a atenção de todos aqueles que se ocupam com as comunicações com os espíritos, quer diretamente ou quer por intermediário, que são aqueles que buscam os médiuns ou até mesmo o dialogador na casa espírita, né? Então, ele coloca que o dom da mediunidade liga-se a causas ainda não perfeitamente conhecidas, nas quais o físico parece desempenhar uma grande parte. Então, naquela época ainda nem se falava da pineal, que hoje a gente já conhece, né? Então, que a mediunidade não é uma faculdade dos que têm boa moral, visto que entre os médios a gente observa pessoas cuja moral ainda se deixa muito a desejar, e outras pessoas muito estimáveis, né, em todos os aspectos e que não têm mediunidade. Então, Kardec cita um provérbio: cada ovelha busca a sua parelha, porque tem aplicação também entre os espíritos, por causa da similitude e da divergência de pensamentos. Será sempre a causa da atração ou repulsão dos espíritos. Então, nós, como espíritos encarnados, nem por isso de estarmos no corpo físico, deixamos de sofrer essas influências. E essas influências, como ele coloca aqui também, o pensamento é um laço que nos une a estes espíritos. São os pensamentos que nós atraímos, aqueles que simpatizam com os nossos pendores e as nossas ideias. E os espíritos imperfeitos, quando buscam fazer alguma maldade, alguma situação ruim, eles não vão perder tempo com quem eles sabem que não vão ser bem recebidos. Então, eles vão buscar justamente aqueles com os quais eles têm afinidade de pensamento e de sentimento. Então, eles nos exercitam conforme as nossas inclinações. Então, não dá para culpar os espíritos aí e falar assim, porque foi ele que me influenciou, né? Mas é porque eu também dei guarida a isso, né? Então, ele diz que os médiuns, principalmente, têm que tomar muito cuidado, porque eles são muito mais sensíveis a essas influências, né? E eles os atraem ou os repelem conforme a simpatia dos seus próprios espíritos, né? E os espíritos inferiores aproveitam de qualquer falha do médium. E ele coloca também que os espíritos superiores, quando vão transmitir uma comunicação, eles buscam aqueles médiuns que não têm um convívio com espíritos levianos, porque os espíritos levianos, eles acabam torcendo, né, as comunicações, mudando o teor das comunicações, porque eles estão acostumados a modificar essa situação para poder envolver o médium, né? E daí ele coloca aqui que seria um médium perfeito, que seria aqueles que não permitisse a influência de maus espíritos. Também ele coloca que é difícil chegar a essa condição, entretanto, se nós nos esforçamos para buscar essa perfeição através do nosso esforço, boa vontade, perseverança, os espíritos estão atentos a isso também. E ele coloca que o médium perfeito não daria senão comunicações perfeitas, de verdade e de moralidade. E não sendo, então, possível essa perfeição, o médium seria aquele que obtivesse melhores comunicações, porque pelas obras que serão julgados, né? Comunicações constantemente boas e elevadas.
E ele coloca também que, para poder identificar esses espíritos, Kardec diz que temos que usar de bom senso e do conhecimento, que é muito importante para poder identificar esses espíritos. Então, podemos evitar esses espíritos levianos? Sim, esses espíritos levianos, eles não se aproximam daqueles que buscam o conhecimento e a sua moralidade. E nós o identificamos pela linguagem, né? Porque os espíritos superiores, eles são constantemente dignos e nobres, e os espíritos bons também. Agora, os levianos falam do que vem à cabeça, né? Eles não têm compromisso com a verdade. E se o médium ficar fascinado, tem que buscar alguém de conhecimento dentro da casa espírita para poder prestar esse socorro e abrir os olhos desse médium, né? Agora, ele fala também do ambiente, como é importante a reunião mediúnica ser uma reunião privada, uma reunião fechada, porque em público o médium sofre também a influência do meio, a influência do dialogador, a influência dos espíritos presentes ali, porque cada pessoa está pensando numa coisa diferente, então acaba perturbando a comunicação. Então tem que ter uma moralidade muito elevada, né? Tem que buscar, aliás, essa moralidade mais elevada, né? Porque muito moralizado também, a gente ainda está lutando com isso, né? Mas principalmente buscar o conhecimento e ficar sempre atento a esses escolhos. Então é isso, gente. Obrigada. E é interessante, né? Esse tema é muito interessante, porque a gente se acha o máximos, e na verdade somos médiums, né? Não é assim, né? Então é preciso ter muito comprometimento quando se trabalha com a mediunidade. E aí é importante a leitura, é importante o afinco, né? Muito obrigada, Vânia. Vamos lá para os agêneres. O que será que é isso? A gente lê, né? Que ideia será que eu tenho disso? Rosana? Pois é, eu até escolhi pelo nome, viu, Lili? Eu falei, poxa vida, o que será isso, né? Porque até a gente que está um tempo na doutrina, às vezes tem uns termos assim que você desconhece mesmo, né? Então, assim, eu já fui logo no dicionário para saber o que é isso, né? E fui buscar a terminologia. E ali o agêneres é o A do grego, né? Que a gente sabe que é uma negação, né? Sem, não tem, né? E o gene, que é de gerar. Então, ele significa não é algo gerado, é sem ser gerado. Então, a gente já imagina aqui. Agora, vamos vir para o que Kardec ensinou para a gente. A Sociedade Parisiense lá dos Estudos Espíritas é que designou esse nome na época. Para quem? Para aqueles espíritos que momentaneamente se materializam, que assumem as formas de uma pessoa encarnada, a ponto de produzir uma ilusão completa. Então, assim, a gente acabou de falar dos médios, a gente sabe que os médios aí, de vez em quando, né, aqueles videntes conseguem enxergar os agêneres, que as pessoas mais leigas chamam de fantasmas, né? Vulgarmente, né, as pessoas acabam falando assim, fantasma. Na verdade, Kardec, quando ele começa a expor o que são os agêneres, ele diz que, na época, já era feito um trabalho das aparições tangíveis. Então, ele pede para a gente fazer um link com as lições anteriores. E duas delas que ele cita é aquela uma do médium de aparição de fenômeno físico, que era o Dr. Home, né? O Sr. Home. Douglas Home. Isso, ele fez aparecer uma mão, né? Uma mão muito verdadeira, muito perfeita. E também a revista anterior, de janeiro, quem quiser pode ler lá, tem o chamado Louquinho de Baione. Nessas duas histórias, a do Louquinho de Baione é um menino que aparece para a família, depois de morto, claro, né? Depois de desencarnado. Então, ele pede para fazer essa relação, e no estudo dele ele fala assim, poxa, se pode aparecer uma mão e o espírito consegue manipular os fluidos, né, que tem para poder revestir o seu corpo etéreo, que o corpo etéreo, para a gente, que já está na doutrina há algum tempo, a gente sabe que é o perispírito, né? E para quem não está, a gente também aconselha a ler aí algumas coisas, que é o que reveste o nosso espírito, depois que a gente morre, a gente leva esse perispírito. Então, essa aparição
nada mais é do que uma manipulação dos fluidos para que o perispírito, que é invisível para a gente, né, para a maioria dos encarnados, eles manipulam de uma forma que seria mais ou menos se um vapor que a gente não enxerga direito se solidificasse. Bom, claro que Kardec tinha todo um trabalho aí. E aí ele fala, inclusive, assim, como que tudo é misterioso quando você não tem uma explicação. E ele até faz essa consideração, que a ciência comum, ela precisa do quê? Ela precisa de dados, ela precisa ser baseada na física, né? O elemento que ela se baseia é na física. Você joga uma bola para cima, cai. Você joga uma pena para cima, cai mais devagar. Porque ele pode repetir várias vezes para fazer essa experiência. Já no nosso caso, da doutrina espírita, nessa confirmação dessa inteligência, o que está por trás disso é o espírito, é uma inteligência. Essa inteligência, ela tem vontade própria, ela não vai repetir quando você quer. Então, ele fala, ele tece esse comentário só para falar da dificuldade que tem a ciência. A ciência espírita, né? Que é uma ciência de observação, mas a pessoa precisa primeiro entender. Bom, e aí ele conta que lá em Paris, ele fala, é o que ocorreu em Paris, uma senhora que estava na igreja, fazendo uma oração, pedindo para que Deus ajudasse. Uma senhora pobre, né, indigente, até fala lá, pedindo uma ajuda, que ela precisava de uma ajuda. E ela sai da igreja depois da oração, ela encontra um homem que diz para ela, a senhora não gostaria de um emprego, né? Ela fala, nossa, é tudo que eu estou precisando. Ele fala, então vai neste endereço e conversa com a senhora, que eles dão um nome lá na revista de Senhora T, né? Porque eles nunca revelam os nomes. Mas dá o endereço direitinho. Ela sai dali e já vai, né? Porque ela estava precisando do emprego. Chegando lá, a senhora que a atende fala, realmente, eu estou precisando mesmo de alguém para fazer determinado trabalho para mim. Mas como que você sabia disso? Aí ela olha na parede lá e fala, aquela pessoa que está naquele retrato lá que me falou, aquele senhor. E aí a mulher fala, nossa, mas como? Esse é meu filho que desencarnou já há 3 anos, né? Que faleceu, né? No caso que ela falou, já faleceu há 3 anos. Então, aí Kardec vem e faz as reflexões dele, né? Que bacana que às vezes tem essa possibilidade do espírito aparecer para o bem, mas daí depois tem uma série de perguntas que daí ele evoca o espírito de São Luís, que é o espírito elevado, que participa das reuniões mediúnicas dele, né? E aí ele faz uma série de perguntas. Dentre elas, não vou falar toda, porque eu acho que todo mundo tem que dar uma lidinha lá, porque tem coisas bem interessantes que ele revela lá. Mas uma das coisas que eu achei muito interessante é que a gente procura vincular o espírito que tem essa condição de se manifestar fisicamente, é um espírito superior ou um espírito inferior? O que vocês acham? Aí ele falou, pode que o espírito superior, o espírito mediano, seja autorizado pelo espírito superior para ter essa aparição quando tem uma função útil, mas que normalmente não é, não. Normalmente são espíritos mais inferiores que procuram dar essa aparência. E aí, vou deixar aí como, né, sugestão para todo mundo ler, porque tem outras reflexões lá muito interessantes, inclusive Espírito São Luís dizendo que esses espíritos que conseguem manipular os fluidos e se fazer visíveis, eles têm também uma condição limitada, eles não podem fazer isso, não pode fazer isso sempre, mas do jeito que eles aparecem, eles desaparecem, eles normalmente quando são tocados ou né, eles podem desaparecer. E o interessante é que ele afirma lá que tem muito mais agêneres por aí que a gente nem sabe o que é agêneres. Então a gente pode estar encontrando com pessoas achando que está encarnado e não está. E aí fica aí a sugestão para ler o restante. Assustador, né? Assustador. Você parar e falar assim, puxa vida, estou andando de carro, eu freio para alguém, sumiu, desapareceu. Agêneres estão lá, estão ao nosso lado o tempo todo. E Douglas Home foi um médium que é utilizado na Revista Espírita em vários números, em várias edições, porque era um médium fantástico. Ele foi conhecido como um médium que balançava o berço. Desde nenenzinho, o berço dele balançava sozinho, e era
efeito do próprio médium, né? Então, tudo que entra Douglas Home no meio da conversa, a gente já sabe que vai falar de mediunidade. Muito bom. Fica aí o spoiler, né, para todo mundo, a dica para todo mundo ler. Bom, vamos conhecer um grande amigo que a gente julga às vezes ser perfeito pelo perfil, né? Mas vamos descobrir a história dele. Malu vai falar para a gente do meu amigo Herman. Oi, gente. Então, o meu amigo Herman, na verdade, ele é uma ilustração, eu acho que Kardec pegou de uma publicação que teve num outro jornal lá na época, para falar de agêneres também, né? O autor dessa história diz que foi testemunha, né? Que ele era amigo pessoal do tal do Herman. Então, vamos lá, a história do Herman. Ele era uma pessoa bonita, saudável, rico, inteligente, instruído, perfeito, né? Tinha tudo para ser feliz, mas não era feliz, porque ele tinha uma doença, que as pessoas consideravam como uma doença. Ele não conseguia ficar acordado, assim que escurecia, ele entrava num estado de letargia, e ele só ia acordar no dia seguinte de manhã. E isso foi desde sempre na vida dele. Então, era estranho, né? E por causa disso, ele era uma pessoa triste, ele não era uma pessoa, né? E numa conversa com esse autor do artigo, ele conta o que acontecia, então, enquanto ele estava dormindo. Na verdade, como disse a Rosana, vamos só contar por cima a história para instigar as pessoas a irem lá buscar, porque é uma história fantástica e Kardec se utiliza dela para depois fazer reflexões importantes e ensinar a gente, né? Como sempre Kardec fazia. Então, o Herman conta o seguinte, que ele tinha, enquanto ele dormia, ele tinha um sonho. Só que esse sonho, ele tinha continuidade. Então, era uma outra vida. E aí ele conclui o seguinte, eu vivo duas vidas. Eu vivo uma vida aqui, vocês me conhecem como Herman. E, enquanto eu estou dormindo aqui, eu vivo lá no outro lado do mundo, né, como uma outra pessoa. Porém, aqui vocês me consideram bom, todo mundo gosta de mim, eu ajudo as pessoas. E lá eu sou o oposto disso. Eu sou um bandido, eu sou mau, eu sou egoísta, eu sou traidor, né? E isso me deixa muito triste. Aí o autor da história fala assim, ué, mas é fácil, né? Assim, mata o outro e pronto, fica só como Herman. Tranquilo, né? E ele fala, não posso fazer isso, porque, na verdade, essas duas vidas estão vinculadas, porque eu sou um só, eu sou um espírito só. Ó, que interessante, uma coisa para a gente já refletir, né? Então, entre outras coisas importantes que ele fala, é isso, é que ele era bom numa existência, ruim na outra, que ele tinha uma alma só e dois corpos, que ele vivia duas vidas diferentes, né? E aí vai contar mais uma série de detalhes da história, vai incrementando essa história fantástica aí, e no final Kardec faz as considerações dele. Vamos pegar por pontos. Então, tem como a gente, como disse a Rosana, Kardec também vai colocar isso na Sociedade Espírita de Paris e para analisar. Tem como um espírito só encarnar em dois corpos diferentes? No mesmo momento, na mesma existência? Então, Kardec... De forma alguma. Isso. Então, Kardec faz essa reflexão. Essa história pode ser verdade? Ele pergunta para o Espírito São Luís, né? E o Espírito São Luís fala, não, é uma história de entretenimento, né? Não tem como isso acontecer. E Kardec vai fazer outras considerações, mas a mais importante e a mais grave de todas, segundo a opinião do próprio Kardec, é a seguinte, não tem como a mesma alma ser boa, pura, altruísta em um corpo e ser traidor, bandido, né, no outro corpo. São caracteres opostos. E a gente não tem como. O espírito traz o que ele tem como tendência, o que ele é como... o que ele já conquistou de evolução, né, na sua existência. Então, por isso, Kardec conclui facilmente, antes de conversar com o Espírito São Luís, que aquela era uma história
fantástica. Mas eu aconselho vocês a lerem, porque é muito interessante como o autor da história vai criando detalhes que faz parecer que a história é verdadeira. Então, entretém a gente realmente. Eu mesma, quando fui lendo, eu falei, nossa, que coisa. Tô com medo, como diz o Argêmedes, né? Vai que é uma história fantástica de verdade, meu Deus. E Kardec vai falar no final, isso pode. Eu falei, não pode. E aí, no final, graças a Deus, ele diz que não dá para ser assim. Mas é muito interessante para a gente buscar essa leitura. Muito bacana, legal. Eu tinha visto uma parte da história também, fiquei curiosa, falei, nossa, deixa a Malu explicar para a gente não ficar perdido na hora, né? Só um comentário bem pequenininho. Hoje a gente tem toda essa doutrina, esses ensinamentos prontos, então hoje é fácil para a gente falar, não pode, porque a gente já tem todo o ensinamento. Agora imagina na época ele estava fazendo uma experiência, exatamente. Ele estava fazendo, né? Então, assim, hoje a gente parece que é tão óbvio que não, mas não, né? Na época não era, ele estava estudando. Graças a Deus, que deixou tudo pronto para nós. E mesmo assim, quando a gente lê, mesmo com essas informações, a história é tão bem elaborada, tão bem escrita, né? O diálogo e tudo que ele coloca, que é bastante interessante mesmo, da gente ficar refletindo depois. É muito legal. Bacana. Muito bem, e nosso próximo artigo é uma correspondência que Kardec recebeu, vinda do doutor More Harry, acho que é assim que pronuncia, que posteriormente, um pouquinho adiante, esse médico autoriza a publicação da carta na revista, o que deixou os editores da revista muito felizes, porque o conteúdo da carta é extraordinário, excelente. Ele revela que encontrou no médico, ele próprio, homem da ciência, um outro lado, o lado judicioso, que vê alguma coisa além das sensações. E diz que mudou de opinião quando ele percebe as suas limitações pessoais. E aí ele admite, imagina um médico naquela época, admite que não sabe tudo. E isso é muito nobre, né? Em se tratando de uma época em que era muito difícil o meio acadêmico aceitar as coisas da espiritualidade. Até hoje ainda é, né? A gente percebe que nós temos uma certa dificuldade. Aí vamos ao conteúdo da carta, né? O que diz a carta para a revista. O médico relata que ele se dedica há mais de 20 anos aos estudos sobre os germes. Tinha o propósito íntimo dele de derrubar o sistema que não admite nada além da vida orgânica e da vida de relação. Ele queria provar que existe um terceiro modo de existência, que sobrevive a esses dois estados inorgânicos. Esse terceiro modo, naturalmente, seria a vida espírita. Na teoria, o germe primitivo engendra dois tipos de existência, a orgânica e a vida de relação. Os germes são de natureza fluídica, dinâmicos, atrativos, indestrutíveis. Mas, por conta de uma outra teoria, ele admite que o seu sistema é falho. Foi então que ele ouviu falar das mesas girantes. Aí ele fica envolvido com o assunto e ele não tinha dúvida das manifestações. Então ele passou a crer que o mundo invisível ia se tornar visível e palpável, tangível, e que nós estávamos caminhando para uma revolução sem precedentes na ciência e na filosofia. Ele enaltece, no final da carta, a perseverança do Kardec, porque continuava firme numa época e num cenário que a gente sabe que não era nada favorável para a sobrevivência do jornal espírita. E Kardec lá, firme nos seus propósitos, lutando, né, dando duro, e ele parabeniza pelos esforços, prevendo ainda que Kardec ainda ia ter muitos obstáculos pela frente, como realmente teve, e a gente sabe o tanto de pedra que Kardec teve que quebrar para poder manter a revista em pé e manter todo o trabalho da doutrina adiante, né? Ele fala uma frase muito bacana, encerrando a carta. Não há nada de invisível, de intangível, de imponderável.
Tudo pode ser visto, tocado ou pesado quando nossos corpos, nosso primeiro e mais precioso instrumento, tornarem-se mais sutis. Olha que lindo. É lindo ver como ele se descobre nos conceitos espíritas. Ele começa a se descobrir, entender alguma coisa e modificar as suas opiniões. É muito bacana. Ele termina felicitando Kardec sobre os gêneros de estudos a que ele se consagrou. Então é muito legal a gente ver, né, o desabrochar do ser humano quando ele se depara com alguns conceitos que, carregados de lógica, acabam promovendo a transformação do ser. Então eu acho isso muito lindo e realmente a revista trouxe esse artigo para nos deixar elucidar essa tarefa que Kardec teve, que foi realmente muito difícil, né? Muito bem. O nosso próximo artigo são sobre os espíritos barulhentos e eles queriam um meio de como se livrar deles. E é interessante, né? Kardec ajudar numa resposta, e eu acho que o grande trabalho das casas espíritas deveriam ser esse, né? Apareceu um espíritozinho lá em casa, deixa eu ligar para o centro espírita, gente, como é que tira, como é que resolve? Me ajuda aí. E Kardec resolvia, né, Rosana? Pois é, e para isso as pessoas tinham que saber, né, que existe essa possibilidade, né? Então, o artigo aí é os espíritos barulhentos e como se livrar deles, né? E aí, já começando assim pelo fato, né? As pessoas escreveram para Kardec dizendo que numa vila lá, aqui fala o nome, mas uma aldeia, né, de Courget, deve ser na França mesmo, eu não cheguei nesse detalhe, que uma casa estava com ruídos muito extraordinários há mais de 2 meses, que tinha golpes secos, parecendo cravada no assoalho da casa, parecia que estava em cima da cabeça, nos pés, quer dizer, no assoalho, nos móveis. Então, assim, a gente até conhece por espíritos batedores hoje, né? Então, a gente sabe que tem essa classe de espíritos que faz esse barulho. E aí, eles relatam lá, né, que mesmo tinha também um barulho de um homem de pé descalço, o taburilhar de uma vitrine, quer dizer, são espíritos fazendo barulho. Mas eles falaram que os moradores estavam ficando amedrontados, pediram para rezar a missa, a população vivia lá olhando, tudo, a polícia, é engraçado que fala lá que a polícia foi lá e os barulhos continuaram e até pioraram, porta batendo, objeto voando, então, assim, cadeiras arremessadas, né? Aquelas histórias que a gente sempre escuta mesmo em alguns casos hoje, né? As pessoas ainda contam para a gente. E aí ele falou assim, o curioso que em pleno dia tinha pessoas que viram, e ele, como também uma pessoa que viu tudo isso, ele perguntou para o Kardec o que seriam esses barulhos e como que poderia se livrar deles. E aí ele relata também que os proprietários eram pessoas boas. A casa não era casa estilo fantasma, velha, com aparência, né, que dá medo. Diz que era uma casa moderna, bem construída, e que as pessoas que moravam lá eram pessoas de bem, embora não acreditasse que pudesse ser algo sobrenatural. Então, assim, o interessante de todo o artigo é que, no final, Kardec fala, a gente sempre tem que procurar antes as causas físicas mesmo. A gente vai e procura se tem alguma causa física, mas se não tem, então a gente precisa observar. E aí, eles colocam lá sobre... Deixa eu só lembrar aqui, frequente... Isso. O Kardec, ele fala assim, existe essa possibilidade, são espíritos, quando você já investigou e viu que não é nenhuma causa física, são espíritos, mas como se livrar deles? E aí ele fala assim, tem a classe dos espíritos bagunceiros, né? Que seriam assim, como nós mesmos, seres humanos, pessoas que não são sérias, que gostam de brincar, se divertem de ver as pessoas com medo, se divertem de ver as pessoas buscando as causas daquele barulho. Então, pode ser esses espíritos, como pode ser algum espírito pedindo ajuda, inclusive, querendo ser ajudado de alguma forma. E aí, ele coloca aqui como fazer para se livrar. Ele fala, se for um espírito brincalhão, ele fala assim, ria-se dele. Eu fico imaginando que coisa difícil, né? Para quem não tem conhecimento, eu vou rir, né?
Então, mas ele fala assim, a gente deve compreender como crianças, quando faz traquinagem e a gente não dá muita importância, que logo eles cansam e deixam de fazer, porque não atinge o objetivo de te colocar medo, né? Que é o que eles querem. Agora, ele falou que outros casos que são espíritos que precisam se manifestar porque eles precisam de alguma coisa. Aí, neste caso, ele aconselha a procurar a casa, na época não tinha uma casa espírita, mas ele fala, né? Fazer uma sessão mediúnica, evocar o espírito que está lá, procurar saber o que ele está querendo, e que muitas vezes é um espírito infeliz, às vezes está precisando de uma oração, né? Porque ainda está preso por algum motivo na casa, ou as pessoas que estão lá, pessoas que estão devedoras de alguma forma, de alguma promessa que fez, desencarnou, não deu para fazer. Então, ele coloca uma série de motivos que, por isso, o espírito deveria ser evocado, para que, realmente, para ficar livre dele, seriam essas opções. E aí ele fala que as preces dão muito resultado, né? A gente fazer prece, hoje em dia, se a gente até para nossa, né, no nosso dia a dia, se acontecer isso, uma prece, né, pedindo para que procure um atendimento em alguma casa espírita, e ele faz aqui uma certa crítica, não o exorcismo, que eles não atendem pela violência, eles vão atender pela caridade, pela compreensão, porque são espíritos como nós mesmos, só que desencarnados. E aí, o que eu achei muito engraçado, e aí que Kardec falou assim lá no final, né? Que algumas pessoas falam que, mesmo assim, não acreditam, que querem encontrar algum motivo para estar sendo arremessado objeto para lá e para cá, né? Aí ele até fala assim, eu queria ver se essas pessoas teriam esse mesmo pensamento, se um objeto desse bater na cabeça dele, né? E daí? Quem é que jogou? Por que jogou e qual foi a causa? Então, foi assim, só uma brincadeirinha aí no final, que eu entendi como uma brincadeirinha. Agora, para o pessoal entender melhor, tem que ler mesmo, porque cada um faz a sua reflexão, mas é essa ideia geral que Kardec deixa para a gente. Tem os espíritos brincalhões e tem os sérios. E o que ele deixa aqui no final, que é sério, e a gente tem que considerar, que muitas vezes os espíritos superiores deixaram ou deixam que os espíritos inferiores façam esse tipo de manifestação para que as pessoas despertem para que existe alguma coisa do lado de lá, para que saiba que a gente tem um mundo espiritual aí que ele quer se comunicar com a gente. E aí são os espíritos superiores que dá essa deixa aí, né? Legal. É isso, gente. Legal. Nossa, e esse tema é muito bacana. Muito. Nós trabalhamos uma vez na Mocidade, fica até dica de um filme para o pessoal assistir. Não é um filme espírita, mas ele tem muita coisa que dá para aproveitar. A gente passou na Mocidade e conversamos com os jovens, filtrando, né, o que era, o que não era, o que dentro da doutrina, o que dava para aproveitar, e ele realmente é muito bom, chama O Sexto Sentido. E o menininho é uma criança, e ele via muitos espíritos e ele tinha todas as mediunidades, inclusive essa de ver os garfo voar, portas de armários abrir, gaveta abrir, sozinho, enquanto ele estava sentadinho na mesa, a mãozinha até suando de medo, porque ele não sabia de nada, ele tinha medo, né? E o filme é muito interessante, fica a dica para o pessoal ler, porque você falou da prece, né? E ele, no medo que ele tinha, ele ia na igreja, sempre buscava os bonequinhos da igreja, ele até roubava isso, para manter no santuário dele, que era uma forma de conexão com Deus, para proteger ele dos espíritos. E no final a gente acabou descobrindo que, por mais que são levianos, mas estavam buscando socorro, pedindo ajuda dele. Como ele tinha mediunidade, ele poderia ajudar. Então é um filme muito interessante, dá para ter bastante ideia do que a gente está falando, né? E agora, já que você falou de filme, eu lembrei também do Poltergeist, né? Que apesar de não ser tão fiel à doutrina, né? Mas ele também fala dos espíritos brincalhões, né? Tem bastante filme que a gente pode citar de vez em quando para elucidar, né? Nós falamos de criança, falamos de mediunidade, vamos falar da infância, né, Malu? Isso aí. E vou começar falando sobre o artigo da Rosana, que eu lembrei do depoimento do filho da Vanessa, que na evangelização, na aula de mistérios,
Ele falou assim, e o que você achou dessa aula, né? Ah, mãe, achei super interessante, porque enquanto as outras crianças estavam com medo, a gente concluiu no final que era só um espírito querendo contar a história. É verdade. Estava falando das irmãs Fox e das mesas girantes. Então, olha que legal, né? A oportunidade... Consolando as outras crianças, né? Não, é só espírito, gente. Gente, muito legal. E aí agora a gente vai falar de uma dissertação que foi recebida por um médium, né, que participava da Sociedade Espírita Parisiense, e é uma dissertação sobre a infância. Kardec até comenta no final sobre o alto valor filosófico dessa dissertação, porque é bastante profunda. E ela está depois colocada no Livro dos Espíritos, no capítulo lá que fala do retorno à vida corporal e tal. Então, realmente foi muito bem aproveitada essa mensagem, né? Essa dissertação que trouxe esse espírito que não deixou nome. Ele fala o seguinte: a gente não sabe de onde as crianças vêm e nem o que elas vão se tornar, mas a gente ama como se fizesse, né, mais do que a gente mesmo. Até os estranhos amam as crianças. Da onde vem essa afeição? Por que que isso acontece? É sobre isso que eu quero conversar com vocês. E aí ele vai começar a dissertação dele. Eu separei alguns pontos aqui. Ele vai falar basicamente 4 motivos, né? Que é a fase de adaptação, né? A nova encarnação, a nova reencarnação, que é para o acolhimento dos adultos, né? Essa fraqueza, essa vulnerabilidade que a criança demonstra, faz com que a gente sinta vontade de acolher, de cuidar, de amar, né? De dar toda a atenção. Ele vai falar sobre o momento do aprendizado, não também, né? Enquanto a criança está se readaptando à nova vida e está vulnerável, ela está mais aberta a receber conselhos, a mudar suas tendências, né? A ouvir, a ser educada, basicamente, né? E, no final, uma coisa interessante, que ele fala sobre a solidariedade dos mundos. Então, quando esse espírito vem reencarnar e vem de um mundo muito diferente, né? De hábitos, de costumes, de linguagem, então essa fase de adaptação demonstra essa misericórdia divina que dá essa possibilidade a todos nós, né? E até ele dá o exemplo seguinte: quando a gente morrer, retornando à pátria espiritual, a gente também vai precisar de uma fase de adaptação, né? Porque vai ser muito diferente. A linguagem utilizada lá vibra mais do que o seu pensamento atual. Ou seja, você fala por pensamento com muito mais facilidade do que a gente pensa aqui. Né? Quando ele fala isso, fala, realmente a gente vai precisar se readaptar, né? E aí vamos lá para os detalhes. Ele fala assim, bom, crianças são seres que Deus envia para uma nova existência. Para que a gente não se queixe da severidade da reencarnação, Deus dá para a gente essa fase de adaptação. Mesmo uma criança ou um espírito de natureza má, ele vai aparentar inocência durante a infância, exatamente por essa necessidade de acolhimento, né? Porque se o espírito demonstrasse toda a sua truculência, toda a sua característica, né, que ele traz de vidas anteriores, enfraqueceria a nossa vontade de cuidar, de amar, de acolher. Então, para facilitar para os pais também, essa aparência angelical ajuda nesse processo de resgate mesmo, né? De família e desse vínculo que é necessário. Quando as crianças não precisam mais dessa proteção, desse cuidado, então é o momento em que as características do espírito, as características reais do espírito vão aparecendo, que é da adolescência para frente, né? No final da adolescência para a fase adulta. Então, o espírito vai mostrar aí quem realmente ele no sentido evolutivo, né? No sentido moral. E se ele for bom, ele vai continuar com a aparência angelical, que já é dele mesmo, é uma conquista. Mas se ele não for, as características, as tendências, né? De vícios, de paixões, vão começar a aparecer. Porém,
ele teve esse período em que ele foi vulnerável e recebeu todos os conselhos e a educação que os pais puderam dar, e todos aqueles que são responsáveis por ajudá-lo na sua evolução. E isso faz com que ele se modifique um pouco, melhore um pouco, né? Tenha essa referência do bem, do bom, do que ele deveria ser. Né? Então, é isso que o Espírito está falando. O que mais aqui? Deixa eu ver de interessante. Bom, aí ele fala que isso mostra a bondade e a misericórdia de Deus. A infância não é só útil como necessária, indispensável e uma consequência natural. Em outros mundos mais evoluídos, ela não tem necessidade de ser tão cumprida, né? Então, ela existe em todos os mundos, porém ela vai diferenciar aí de acordo com a necessidade naquele mundo, onde o espírito está reencarnando. E, como eu já disse, né, Kardec enalteceu essa mensagem, falou que é profundamente boa para refletir, para ensinar, porque mostra essa solidariedade entre os mundos. Uma leitura bastante interessante. E é legal porque nos outros mundos mais evoluídos você não tem o resgate, você já está, né, praticamente pronto. Agora, imagina voltar com a mesma carinha dos erros que você cometeu. E aí, erros violentos, a gente não fala erros pequenos, não. E aí você pegar uma mãe, um pai, uma família que você judiou, que você realmente foi um algoz. Então, é a misericórdia do acolhimento, né? Ser acolhido de forma diferente para começar de novo a tarefa. É muito bacana. Muito. Legal. Vamos falar um pouquinho de romance. A gente falou bastante de mediunidade, então nós vamos encerrar com romance. A Vânia vai trazer para a gente uma história que já está arrastando já de um tempo atrás, né, Vânia? Já vem vindo desde novembro, né? O Carlos deu um início lá em novembro, depois o Vinícius contou mais um pouquinho em janeiro, Sim. E hoje eu vou contar mais um pouquinho também. Vamos lá. Porque ainda vou deixar todo mundo curioso para ver o final da história, né? É o nosso jeito de fazer eles lerem, né? Vão ler as revistas e ver atrás. A curiosidade das pessoas, porque ele é muito interessante, né? Foi escrito por Frederic Soulier, né? Foi psicografado por Frederic Soulier na casa do Sr. Baudin. Então, conta a história de uma mulher chamada Manusa, que viveu no templo de Aladim e que morava no subúrbio de Bagdá. E não muito longe do Palácio da Sherazade. Então, ela era uma feiticeira causava muito pavor a toda a cidade, né? As pessoas nem se aproximavam da sua casa, porém um jovem, numa certa noite, se esgueirando pela noite, chegou até a casa dela para buscar socorro, pedir ajuda para essa feiticeira Manusa. Esse jovem chama-se Noureddin, e ele precisava de ajuda porque ele tinha se apaixonado pela sultana, que é a Nazara, e o sultão descobriu. E o sultão falou, bom, então vou matar ela, né? Já que eu não posso matar o Noureddin, porque ele é de família muito conhecida e poderia causar problema para ele. Ele falou assim, então, vamos matar a sultana. E ele ficou desesperado, queria salvar a sua amada. Ele foi lá buscar ajuda da feiticeira, e a feiticeira prometeu que iria ajudá-lo desde que ele passasse por uns testes lá bem difíceis. E pediu para ele entrar numa sala, numa porta lá, onde ele viu coisas horríveis, ele passou por situações complicadas lá dentro, porque era tudo aterrorizante lá dentro. Ela mandou ele sentar numa cadeira, essa cadeira, ele se sumiu naquela cadeira e começou a ver pessoas ensanguentadas, coisas assim, cenas bem horripilantes. Porém, ele passou no teste. E daí ela falou então que iria ajudá-lo, já que ele passou naquele teste, e chamou um dos servos dela, o Tanaple, para ajudar o Noureddin a socorrer a Nazara. E ela falou para o Noureddin, volta agora para casa e depois eu dou as coordenadas para você, né? Mando mais orientações.
E quando ele chegou em casa, ele encontrou no jardim dele um anão, e esse anão se identificou como Tanapli, né, que é o servo lá da feiticeira Manusa, e ele falou assim, vamos aproveitar, vamos entrar lá dentro, vou vestir você de mercador, e eu vou me vestir de escravo, e nós vamos entrar lá no palácio do sultão. E nós vamos vender coisas para ele lá, principalmente indumentárias maravilhosas que transformam as pessoas quando se vestem. E ele vai ficar encantado com isso e vai permitir que a gente entre, né? E eles conseguiram realmente entrar lá dentro e apresentaram as indumentárias para o sultão e para a nova sultana, que ele já tinha arrumado uma outra para substituir, né, a Osara. E logo que eles se vestiram, eles se transformaram em mercador e escravo. E nisso, o Noredin e também o Tanapli também se vestiram e se transformaram em sultão e sultana. E quando os servos viram, né, os escravos, aliás, viram, não sabia mais o que estava acontecendo, só que eles aproveitaram a situação e deram ordens para prender o sultão com a sultana, já que eles estavam com a aparência de mercador e de escravo, né, mandou prendê-los, e saíram os dois correndo pelo palácio procurando a Nazara. E encontraram a Nazara. E falaram para disfarçar, né, falaram para a Nazara que seria o momento dela de ser sacrificada, que ela seria morta, que era para ela acompanhá-los. E como ela estava enxergando eles também como sultão e sultana, ela foi seguindo os dois até para fora do palácio. Quando chegou lá fora do palácio, eles tiraram a capa e ela reconheceu o Noredin, e ela ficou bem feliz, falou assim, só que agora nós temos que fugir daqui, sair desse palácio aqui, senão o sultão vai mandar nos prender, né? E realmente eles conseguiram sair do palácio e foram lá para o palácio do Noredin. E nisso o palácio do Noredin ficou cercado de soldados, escravos, tudo para prender eles, e o Tanapli deu algumas instruções lá para que eles ficassem invisíveis. E eles ficaram, e ele falou assim, agora vocês vão lá para o meu palácio subterrâneo, e eu vou ficar por aqui para tentar resolver a situação. E ele ficou ali, e nisso os soldados realmente não viu ninguém, e estavam voltando para o palácio lá do sultão, assim, desesperados, não sabiam o que iam falar para o sultão, né? Porque não acharam os amantes. E daí o Tanapli aproveitou que ele estava voltando e falou assim, escuta aqui, se alguém devolver os amantes, será que ele paga alguma coisa? Ele recompensa, né? E daí os soldados ficaram, então você sabe delas, do casal, né? Daí ele, não, a gente poderia ir lá conversar com o sultão, porque eu tenho uma coisa importante para dizer para ele que vai acalmá-lo, ele vai ficar até feliz de ter se livrado da Nazara. Então, agora nós vamos deixar a história aí para vocês descobrirem. Será que ele vai entregar o casal de amantes ou ele vai, mais uma vez, enganar o sultão? Então, todos estão convidados para ler a nossa revista espírita aí de fevereiro, tá bom, gente? É isso aí. E o pessoal deve ficar muito louco com a gente, né? Eles devem olhar e falar, não, vocês não fizeram isso. Não, para, conta. Conta pra gente aí, ué. Muito Pois bom. É legal, né? É legal porque eu acho que força a leitura, força a correr atrás, né? Sim, e é um texto e de alguma forma tem alguns ensinamentos, assim, principalmente para os médiuns, para os efeitos que conta ali, e também para o escritor que trouxe, assim, por partes, né, essa psicografia, e é bem interessante mesmo. Legal. Muito bom. Olha que legal. Terminamos mais uma edição. Deixa eu agradecer pessoalmente cada uma das minhas meninas. Vânia, muito obrigada pela sua disposição de nos ajudar. Obrigada eu pela oportunidade. E será convidada novamente muitas vezes, viu? Pode ficar tranquila. Tá ótimo, obrigada. Malu, querida, prazerzão tê-la aqui, muito obrigada. Um prazer sempre nosso. Nós que agradecemos, Lili, obrigado. Rosana, sempre que eu falo, Rosana, tá afim? Vamos lá? Rosana, sim, tô dentro. Muito uma obrigada. Delícia, né? Eu que agradeço, Lili, por sempre lembrar. E é tão bom, porque é uma horinha que te tira também para estudar e para estar aqui, né, com vocês. Eu acho muito gostoso. Muito obrigada, viu? E boa noite para todo mundo.
Bacana. Muito bem, nós terminamos aqui a nossa edição da Revista Espírita. A nossa prece final vai ser musicada. Eu convido todos vocês a uma reflexão interior para a gente pensar em Jesus e sentir a presença do Mestre sempre perto de nós, sempre nos intuindo, sempre nos protegendo e nos amparando. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar quando penso em Jesus. Eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, me enchendo, me levando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade e o meu sorriso não demora de despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Na 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 na.